Meu marido teve um AVC no momento da cerimônia do meu casamento. Essa história não é minha, essa história é de uma seguidora e eu vou contar pra vocês. Eu tinha, na época, 20 anos quando eu comecei a namorar com o meu esposo, né? E a gente se dava muito bem. A gente namorou durante 5 anos, foi um namoro muito gostoso, é, muito apaixonados, né? Eu tinha 20 anos, ele tinha 25, e aí quando a gente se casou eu tinha 25, ele 30. E ele era uma pessoa muito saudável, trabalhava, sempre jogou bola, fazia exercício físico, tinha uma alimentação boa, sempre tranquilo. A única coisa que ele às vezes tinha era uma dorzinha de cabeça. Mas aí, tudo bem, tomava um analgésico e passava. E a gente viajava muito, né? A gente trabalhava, ganhava o nosso dinheiro e a gente vivia bem. A gente trabalhava para se divertir, né? E a gente sempre falava, o dinheiro não adianta ficar guardado, vamos se divertir. E a gente se divertia. E aí, foi passando o tempo e a gente resolveu que a gente ia se casar. E aí a gente começou os preparativos para o casamento. E foi uma coisa linda, né? As famílias se davam muito bem, todos ajudaram, ganhei muitos presentes, foi muitos convidados, foi uma festa muito grande. E ele estava muito nervoso naquele dia, eu também, né? A gente se falou só por mensagem, mas a gente não se viu. E aí foi aquela coisa, né? Corrida do dia, enfim, normal. Ele foi se arrumar, a família dele lá ajudou ele a se arrumar, eu também, tive o dia da noiva, fui para um salão, fiquei o dia inteiro no salão, e foi muito maravilhoso, fiz tudo o que tinha que fazer, tava linda, maravilhosa, vestido lindo que eu tinha escolhido, ele também tava lá se arrumando, e enfim, chegou o momento da cerimônia, né, e a igreja lotada, todos os convidados e a festa já, né? Tudo preparado no salão, aquela coisa maravilhosa, ia ser um buffet muito chique. A gente guardou dinheiro para fazer uma festa linda, né, gente? A gente comprou um apartamento, nosso apartamento estava decorado, porque a gente tinha um pensamento de casar com tudo direitinho, né? A gente não era rico, mas a gente tinha um salário bom. E aí foi quando a gente comprou o apartamento, pequenininho, mas bem decoradinho, já com o quarto, já imaginando que o nosso bebê ia vir logo, né? E foi assim, gente. No dia do casamento, a cerimônia iria ser às 18h30. Eu já cheguei, né? Cheguei exatamente às 18h30, né? E ele já tinha chegado antes, bem antes. E já tinham arrumado lá os padrinhos, enfim, toda aquela coisa. Já estavam preparando tudo e chegou a hora da minha entrada. E aí eu entrei com a marcha nupcial, tudo muito tradicional, foi tudo muito bonito. Antes de eu entrar, teve o som de um solista que ele tocava saxofone, e ele fez um solo ali antes de eu entrar. Muito lindo, foi muito emocionante. Só que eu não sabia como que estava o meu noivo neste momento, né? Eu imaginei que ele estava feliz, nervoso, porém feliz. E aí eu entrei. Quando eu entrei, tudo normal, ele chorou, né? Aquela coisa toda linda. E a gente já tinha casado no civil, tá? Um dia antes a gente casou no civil. Então, na sexta-feira a gente casou no civil, a gente já estava casado legalmente no papel, tudo certinho. Na hora dos votos, eu comecei a falar, né? A gente tinha um papel para fazer uma declaração um para o outro. Eu fiz para ele, e quando ele foi fazer para mim, ele deu uma engasgada. E eu achei que era de nervoso, né? Que ele tava meio nervoso. Mas aí eu vi que ele deu uma parada assim, ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, ele desmaiou. Gente, foi uma loucura. Só que todo mundo achando que ele desmaiou de nervoso, e foram lá, acudiram, né? Só que ele não voltava, né? Ele não voltava. E aí teve que parar ali a cerimônia, não teve festa, fomos pro hospital. E lá, queridos, ele ficou um mês internado. Ele teve um AVC e mexeu muito, assim, na cabeça dele. Ele não conseguia mexer o corpo. Ele ficou um mês sem movimento no corpo. Não pegou só um lado, pegou o corpo inteiro. E a gente orando muito, né, pedindo muito para Deus. Eu não tive lua de mel, eu não tive viagem, eu tive que cancelar a viagem, eu tive que cancelar tudo. E fiquei lá, vivendo para ele, esse um mês todo, a família. Agora imagina a minha cabeça, né, como é que tava naquele momento. O meu sonho foi por água abaixo e o meu marido ali, sem se mexer, sem conseguir levantar, nem abrir os olhos, estava em coma. Depois de um mês, eu orando ali nos pés daquela cama, eu não deixava de orar. Eu não deixava de orar, eu clamava a Deus, eu clamava a Deus. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor não tem isso para mim, né? Não é isso que o Senhor tem para minha vida. Mas se for isso, Senhor, eu aceito. E eu vou cuidar do meu marido até o fim. E eu disse isso. E eu disse isso de todo o meu coração. Eu falei, se a gente tiver que passar a vida inteira, ele assim, doente, eu vou cuidar dele até o fim. No outro dia, naquele momento, eu estava orando no chão, deitei no chão. E eu adormeci. Na hora que eu adormeci, eu tive um sonho de que ele estava acordando. E que a nossa vida tinha voltado ao normal. E que uma luz aparecia, assim, em volta dele, e ele acordava. E quando eu acordei, eu estava no chão. E eu acordei com o som da voz dele. Ele falando, meu amor, o que aconteceu? Cadê o nosso casamento? O que eu tô fazendo aqui? E ele ali acordou sem nenhuma sequela, como se nada tivesse acontecido. O poder daquela oração que eu fiz ali, com a cara no pó mesmo, no chão, fez o meu marido voltar para mim. Eu não sei o que Deus quis me ensinar naquele
aquele um mês, sabe? De eu não ter a minha festa, de eu não ter, não ter nada do que a noiva queria, né? A sua lua de mel, a sua viagem. Mas eu aprendi a estar nos pés do Senhor ali naquele momento. E realmente meu marido voltou. E hoje nós estamos casados, temos um filho. E ele é normal. E eu sou muito, muito grata ao Senhor e muito feliz com ele. E eu quis trazer essa história para vocês saberem que nada é impossível para Deus. Que o sonho de vocês vai se realizar, é só vocês crerem que Deus pode. E que Deus faz milagre. Essa é a minha história. Essa não é a minha história, queridos, é a história dessa mulher abençoada, né? Que recebeu essa bênção de Deus. Deixa aí o seu recado para ela. E olha que susto, né? Meu Deus, até eu, quando eu tava, né, passando a história limpo, eu achei que ele ia. Mas Deus é maior, né? E se você tem uma história aí para me contar, manda para mim, que eu conto a sua história que vira novela. E deixa o seu recado, você acreditando ou não. Eu não sei, né? Tem muita gente que fala que é tudo mentira, não sei porquê. Mas aqui a sua história vira novela. Que Deus te abençoe e começa a me seguir se você não me segue ainda. Um beijo no coração.